Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre continuidade de funções de duas ou mais variáveis. Vejamos a definição. Vamos considerar f uma função de um subconjunto do Rn em R, ou seja, uma função com n variáveis, onde essas variáveis estão representadas aqui por x1, x2 a xn, e essa função vai ser dita contínua numa n-upla de a1 até a n, se, quando a gente calcular o limite da função, quando a n-upla x1, x2 a xn se aproxima da n-upla a1, a2 até a n, a gente tiver como resultado do limite a função calculada nessa n-upla, de a1 até a n. Se isso acontecer, a função é dita contínua nessa n-upla de a1 a n. A primeira observação aqui. Quando a gente fala que uma função é contínua no seu domínio, significa que ela é contínua em todo ponto do seu domínio, certo? Então, toda vez que eu for calcular o limite de uma função contínua, onde as variáveis, as n-uplas, se aproximam de um ponto no domínio dela, então é só pegar a função e calcular naquele valor que eu estou fazendo a n-upla se aproximar, tá? A segunda observação é que se a gente utiliza aquelas propriedades de limites, que a gente já viu que quando os limites existem, o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador não se anule, Então, juntando isso com a definição de continuidade, a gente consegue ver que a soma, produto e quociente de funções contínuas também são contínuas. Então, a gente está vendo algumas formas de obter mais funções contínuas. Além dessas formas, a gente pode também obter mais funções contínuas fazendo a composição de funções contínuas, tá? Bom, agora a gente vai calcular alguns exemplos, a gente vai verificar se as funções de cada item são contínuas no ponto 0, 0. A primeira função que nós temos aqui é uma função definida por partes. Essa função aqui, observe que ela muda de comportamento na origem, Na origem ela vale 0, fora da origem ela vale x ao quadrado y sobre x à quarta mais y ao quadrado. Então, eu quero verificar a continuidade dela no ponto 0, 0. Então, para isso, a gente vai fazer o quê? Vai ter que calcular o limite da função f de xy, quando xy se aproxima da origem, e ver se esse resultado vai ser a imagem da função calculada no ponto 0, 0. Se isso acontecer, a função é contínua no ponto. Se não, ela não é contínua, tá? Só que para calcular o limite dessa função, observe que quando a gente for calcular o limite dessa função, dentro do limite, o par ordenado xy nunca vai ser a origem, vai se aproximar, então vai ser a função x ao quadrado y sobre x à quarta mais y ao quadrado. Aí, para calcular esse limite, a gente vai utilizar alguns caminhos passando pela origem para poder ver se, de fato, esse limite existe ou não, Se a gente encontrar dois caminhos e que esse limite dê valores diferentes, já sabe que o limite não existe e, automaticamente, a função não pode ser contínua na origem, tá? Então, o primeiro caminho que eu vou considerar é a curva ao longo do eixo x, ou seja, a curva onde eu tenho os pontos com coordenada y iguais a 0, certo? Então, quando eu faço y igual a 0 no limite da função f de xy, tá? Aqui eu até coloquei xy se aproximando de AB, mas na verdade é se aproximando da origem, tá? Foi um erro de digitação. Então, quando eu faço y igual a 0 na função f de xy, vai ficar no numerador x ao quadrado vezes 0, que é 0. No denominador fica x à quarta mais 0x à quarta. Limite de 0 sobre x à quarta, limite de 0, limite de constante é a própria constante. Então, ao longo do eixo x, eu tenho que o limite da função é 0, quando xy se aproxima da origem. Agora, considerando outra curva, aqui mais uma vez um erro de digitação, xy se aproxima da origem e não de AB, como eu escrevi aqui. Ao longo da curva y igual a x ao quadrado, dessa parábola que a gente sabe que passa pela origem, Substituindo y igual a x ao quadrado na função f de xy, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, x ao quadrado vezes x ao quadrado, que dá x à quarta.
x à quarta no denominador mais x ao quadrado é x à quarta, né? Então, fica x à quarta mais x à quarta, 2x à quarta. Simplificando, com x à quarta do numerador, fica meio, limite de meio é meio. Então, a gente encontrou dois limites distintos para a função f, quando xy se aproxima da origem por caminhos distintos. Então, o limite dessa função não existe, e se ele não existe, a função também não pode ser contínua, porque para ela ser contínua na origem, esse limite teria que existir, e além disso, ele teria que ser igual à imagem da função no ponto, certo? Então, não é contínua na origem. No item B, eu tenho outra função definida por partes que muda de comportamento na origem, né? E eu quero determinar se ela é contínua na origem. Então, vamos lá. Calcular o limite dessa função. Já sabe que eu vou pegar a função dentro do limite, vai ser xy sobre módulo de x mais módulo de y, né? Porque nunca xy vai ser igual a 0, 0, vai se aproximar. E aí, vamos ver como é que a gente faz para verificar se esse limite existe ou não, tá? Utilizando os conceitos que já foram aprendidos ao longo do curso. Bom, aqui dá para perceber que dá para a gente utilizar o teorema do confronto, né? Que foi aquele corolário que a gente viu na aula passada. Veja só, eu tenho a função f de xy, que eu posso escrevê-la como um produto de funções. Eu posso escrevê-la como x vezes a função y sobre módulo de x mais módulo de y. Se eu verifico que uma delas vai para zero e a outra é limitada, então automaticamente o limite do produto, que é a função f de xy, vai ser zero. Só que aqui eu já vejo ó, que o limite de x quando x tende a zero é zero, e essa função y sobre módulo de x mais módulo de y é limitada por quê? Bom, quando eu passo o módulo nessa função, então o módulo dela vai ser módulo de y sobre o módulo do denominador. Só que o denominador já é maior ou igual que zero, então eu posso tirá-lo do módulo. Só que eu sei que módulo de y é menor ou igual que ele, mais módulo de x, porque eu estou acrescentando uma coisa que ou é zero ou é positiva. Então, para todo xy diferente da origem, eu posso dividir esses lados da desigualdade por módulo de y mais módulo de x, e aí eu vou obter módulo de y sobre módulo de x mais módulo de y menor ou igual que 1 para todo par ordenado diferente da origem. Ou seja, de fato, essa função aqui é limitada e x vai para zero, então o limite da função f de xy vai para zero. E, coincidentemente, por definição, a imagem da função no ponto 0, 0 é zero também. Então, a função é contínua nesse ponto, certo? No segundo exemplo, a gente quer determinar o conjunto dos pontos de continuidade de cada função que a gente vai especificar. A primeira função é a função x ao quadrado mais xy ao cubo sobre a exponencial e elevado a x menos y. Então, eu quero saber o conjunto dos pontos de continuidade dessa função. Então, eu vou analisar o domínio dela. Observe que eu tenho essa função algébrica, onde o numerador é uma função polinomial, que está definida para todo ponto do R2, e o denominador é exponencial, é elevado a x menos y, que obviamente a gente sabe que essa função, a imagem dela, né, é toda positiva, independente do par ordenado xy que eu tome no R2, né? Então, como ela é sempre positiva, então o denominador nunca se anula. Se o denominador nunca se anula, então a função f está definida para todo par ordenado no R2 e automaticamente ela vai ser contínua no R2. Então, representando aqui geometricamente, então essa função vai ser contínua em todo ponto do plano cartesiano, tá? No segundo item, a gente tem a função ln, logaritmo natural, de x ao quadrado mais 4y ao quadrado menos 4. Então, eu quero determinar o conjunto dos pontos de continuidade desta função. Então, a gente sabe o seguinte, que a função logaritmo natural, ela está definida para todo, né, valor, ou para todo, nesse caso, que é uma função de duas variáveis, para todo ponto do plano cartesiano, né, do conjunto R2, de maneira que
o que está dentro dos parênteses aqui, que é o argumento dela, né? X ao quadrado mais 4y ao quadrado menos 4 seja positivo. Então, a gente vai tentar reescrever essa desigualdade de maneira que a gente consiga imaginar geometricamente o que isso representa para poder representar geometricamente esse conjunto dos pontos de continuidade da função, certo? Então, ela vai ser contínua em todo ponto do R2, onde eu tiver x ao quadrado mais 4y ao quadrado menos 4 maior do que zero. Só que isso a gente pode reescrever passando menos 4 para o lado direito da desigualdade. Então, eu vou ter x ao quadrado mais 4y ao quadrado maior do que 4. Dividindo todos os dois lados dessa desigualdade por 4, temos x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado maior do que 1. Então, isso já lembra uma equação conhecida para a gente. Em forma de equação, seria assim, né? X ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado igual a 1. Que lembra para a gente a equação da elipse, né? Aí, nesse caso, o nosso A vale 2 e o nosso B vale 1, certo? Então, eu desenhei aqui, geometricamente, né? Primeiro eu tracei a elipse, onde A é 2 e B é 1, certo? E como eu quero os pontos que tem x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado maior do que 1, então eu não quero nem os pontos sobre a elipse, nem os pontos que estão dentro da elipse. Eu quero os pontos que estão fora da elipse. Por isso que eu tracejei a elipse, porque não fazem parte os pontos da elipse, e nem tampouco os pontos dentro dela. Só quem faz parte do conjunto dos pontos de continuidade da função é quem está fora dessa elipse, certo? Então, representando por extenso aqui, a função f é contínua no conjunto dos pontos do plano, tais que x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado é maior do que 1, certo? Próximo exemplo. Agora eu tenho a função arcotangente de 1 sobre x mais y ao cubo. Então, aqui a gente precisa lembrar do domínio da função arcotangente, né? Vamos pensar em função de uma variável para ficar mais fácil. Então, eu preciso lembrar que é o domínio da função arcotangente de x, né? E, obviamente, o domínio dela é a imagem da função tangente, que a gente sabe que é r, né? Então, na verdade, a função arcotangente está definida para todo número real. Porém, o que está aqui dentro, né, no argumento da função arcotangente é 1 sobre x mais y ao cubo, que é uma função racional. E a gente sabe que funções racionais, para estarem bem definidas, não podem anular o denominador. Ou seja, então eu preciso eliminar os pontos do plano que anulem esse denominador da função racional, certo? Então, vamos lá. Então, quem é que anula esse denominador? São os pontos do plano em que eu tenho x mais y ao cubo igual a zero, né? Só que eu quero eliminar, então eu vou querer tirar, né? Ou seja, x mais y ao cubo tem que ser diferente de zero. Mas isso é equivalente ao quê? Para que esse cubo seja diferente de zero, eu tenho que ter x mais y diferente de zero, que é equivalente a y ser diferente de menos x. Ou seja, a função f vai ser contínua em todo ponto do plano do conjunto R2, tal que y é diferente da reta, é diferente de menos x, ou seja, então eu vou para representar geometricamente esse conjunto, eu traço primeiro a função, a reta y é igual a menos x, tracejo, porque eu não posso ter, né, esses pontos em que y é igual a menos x, e eu sei que todos os pontos que estão fora dessa reta pertencem ao domínio da f, ou seja, ela vai ser contínua nesse conjunto. Então, eu vou pintar todo mundo que está fora dessa reta, certo? Então, esse é o conjunto dos pontos de continuidade dessa função arcotangente de 1 sobre x mais y ao cubo, certo? Para finalizar, né, eu coloquei aqui uma função de 3 variáveis para a gente tentar ver se consegue identificar esse conjunto dos pontos de continuidade dela, tá? Então, aqui eu tenho a função xz sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 1. Essa função aí, para que ela esteja definida, né, a gente tem que analisar algumas coisas. Primeiro, como eu tenho no denominador, né, eu tenho um quociente, o denominador não pode se anular.
Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado tem que ser diferente de zero. Ao mesmo tempo, por essa expressão estar dentro de uma raiz de índice par, para ela estar bem definida, ela tem que ser maior ou igual que zero. Como eu vou tirar os pontos onde ela se anula, então, para que ela esteja bem definida, ela só pode ser maior do que zero. Então, eu escrevi aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 1 tem que ser maior do que zero. E isso é equivalente a, passando menos 1 para o outro lado, então fica x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado maior do que 1. Se vocês lembrarem, associarem a equação, né, equivalente não, né, que essa desigualdade está lembrando, é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1, que é a equação de uma esfera centrada na origem de raio 1. Então, se eu quero os pontos em que x, y, z, né? No caso, porque é a função de 3 variáveis. Se eu quero as triplas, em que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é maior do que 1, então eu quero os pontos que estão fora da esfera centrada na origem de raio 1, certo? Representando por extenso, então F vai ser contínua no conjunto das triplas do R3, tais que essa desigualdade acontece. Né? Se fosse tentar representar graficamente, a gente poderia tentar representar, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui com essa canetinha, né? Uma esfera, para vocês terem uma ideia. Centrada na origem de raio 1, certo? Desenho horrível, né? Mas digamos que aqui é a nossa esfera, né? Então, a ideia era até para fazer tracejada, porque não faz parte. Então, lembrar de tracejar aqui, certo? Tracejava aqui esses pontos da esfera. E os pontos que fazem parte do domínio são os pontos que estão fora da esfera, certo? Porque eu tenho que ter a desigualdade, né, com os quadrados das somas das triplas, ou o quadrado da soma das coordenadas sendo maior do que 1, certo? Então, seriam os pontos fora da esfera centrada na origem de raio 1. Então, era isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Até a próxima aula.